Boa noite! É com muita alegria que inicio essa live hoje para trazermos nossa querida Joelma Monteiro. Joelma falará sobre a gestão financeira do negócio e a diferença entre lucro e faturamento, que muitas vezes nós confundimos e não conseguimos diferenciar de faturamento e lucro. E é aí onde está um grandioso problema para todos nós, microempreendedores, que não conseguem, muitas vezes, gerenciar o seu negócio justamente porque bate no financeiro. Então, o financeiro ele é o coração da empresa, é o coração de um negócio e precisa, sim, estar muito bem organizado. E Joelma vai falar sobre todos esses conceitos e nos dar dicas de como nós devemos proceder na gestão financeira do nosso negócio. Então, vamos aguardar a nossa querida Joelma entrar aí conosco para poder trazer esse conhecimento necessário para todas nós que somos microempreendedoras e empreendedores aí cuidando das suas finanças. Estou Olá, aguardando aí. olá, Entrou, Zulma? Entrou? entrei, olá, tá conseguindo me ver? Agora sim. Antes eu não estava Pronto, não, mas agora sim. Seja muito bem-vinda. É com obrigada, muita Veri, é um alegria que prazer recebo estar você aqui, aqui. prazer é Ótimo, meu. obrigada. Obrigada, Joelma, pela oportunidade. Eu sei que você tem muito conhecimento, vai trazer aí uma riqueza para todas nós e homens também que estiverem aqui nos assistindo ou que nos assistirão depois, aqui ou no YouTube. Tenho certeza que vai ser uma live muito rica. Então, seja muito bem-vinda. Você que é consultora, é contadora, financeira, tem muito a nos ensinar. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez e, por gentileza, se apresente. Fale um pouco da sua história de vida, da sua história profissional, como é que você chegou a esse nível que você está hoje e depois nós adentramos aí no universo da gestão financeira do negócio. Certo, Veri. Veri, eu comecei primeiro com administração, tá? E assim, eu fiz a faculdade de administração e logo que eu entrei na faculdade, eu já me encaixei logo na consultoria Júnior, que era uma empresa de alunos e professores. Então, primeiro período já estava eu lá, toda animada para participar. Uhum. Depois, fui para estagiar na própria faculdade. Depois disso, eu abri minha empresa, antes mesmo de terminar a faculdade. Uma empresa de TI, voltada para cursos, sites, sistemas, informática educacional. Era eu e meu esposo, que era o Sim. pai dos meus filhos, meu ex-marido. E hoje, assim, depois disso, eu saí para várias empresas, né? Eu fui ganhar o mundo, como se diz. Então, eu gerenciei empresas na área de saúde, na área de TI, na área de projetos, programas sociais. Então, cooperativas também. Eu fui uma instrutora de jovens cooperados, líderes cooperados. Sim. Então, assim, eu passei por vários segmentos que cada um contribuiu para essa minha formação. E em 2025, eu abri minha empresa de contabilidade e consultoria financeira. Uma contabilidade diferente, porque eu vi a necessidade das empresas de ter uma contabilidade não aquela que dá apenas as guias, né, para pagar, que faz as obrigações acessórias, mas uma contabilidade que segura na mão do empresário, que orienta, que dá carão, Sim. né, que realmente Sim. mostra o que ele está errando e que orienta realmente para que realmente tenha resultados financeiros. E foi isso a minha carreira desses 25 anos de experiência, né? Também sou palestrante, sou mentora e sou educadora financeira. Olha aí que maravilha. Seja bem-vinda. Tem muito a nos ensinar, com certeza. Então, já para começarmos, eu gostaria que você falasse um pouco dessa diferença que existe entre faturamento e lucro, que muitas vezes é o grande gargalo dos empreendedores.
E eu sei que existe um problema no financeiro que muitas empresas, em menos de 2 anos, elas falem justamente por causa disso, pela má gestão financeira. Uhum. Eu gostaria que você falasse aí um pouco sobre essa questão da diferenciação entre faturamento e lucro, que muitas vezes as pessoas não conseguem separar e é isso que prejudica o negócio. Verdade, Veri. Com certeza. E eu vou te dar um exemplo assim muito simples, mas que tem se tornado bem eficaz na hora de explicar isso. Eu costumo Sim, comparar uma caixa d'água. Chega a água da Compesa, aqui em Pernambuco. Então, ela sim, enche a caixa d'água, certo? E aí ela vai diminuindo, porque vai pagando as despesas. E o que fica no final é o lucro. Então, é justamente isso, essa diferença de faturamento é tudo que entra dentro da empresa, é toda a receita. Lucro é depois que você paga os custos e as despesas. Que aí sim, entra salário, prolabore, entra compras, etc. E é isso. sim. Eu gostaria que você reforçasse essa questão, por que nós, microempreendedoras, precisamos ter essa diferenciação na cabeça e, principalmente, precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia da empresa, no cotidiano. Então, na prática, como é que a mulher que é manicure, que por exemplo, que tem um salão de beleza, ou um homem que criou uma lanchonete, pode diferenciar isso e, consequentemente, colocar isso em prática? O que é que ele deve fazer no dia a dia? Uhum. Veja só, vamos dar o exemplo da manicure, né? Quando a gente Sim, vai na manicure, ela sempre tem um caderninho, tá? E ela verdade. anota as unhas que ela fez, certo? Tá, ali são as entradas dela. Então, ali é o faturamento dela. O que ela faturou, quantidade de unhas vezes o valor da unha dá igual ao faturamento. Aí Sim, ela começa a pagar. Ela tem que comprar, amolar o alicate, muitas vezes ela tem que trocar o alicate, ela tem que pagar algum curso que ela precisa fazer para um em gel, todas as despesas para ela realizar aquela atividade. E aí, subtraindo a receita dessas despesas, a gente tem um lucro. Só que muitos empresários começam a ver entrando muito recurso e acha que aquilo ali o apurado é lucro. Não é. O famoso apurado não é lucro. Com certeza não pode confundir. Tem que ter muito cuidado nesse ponto. é verdade. E aquela história, eu não faço esse acompanhamento do fluxo de caixa, eu vou tirando, eu vou precisando de R$ 100, aí eu vou e tiro. Aí amanhã eu preciso de 200 para pagar a conta de energia, vou lá e pego novamente. E isso no final do mês. Isso é um problema grande que a gente encontra e assim encontra muito, é muito comum isso. É como se a empresa fosse o seu caixa eletrônico. Empresário, muitos pensam que o dinheiro da empresa é o meu dinheiro. Então, eu vou precisar, eu tiro. Aí o que é que acontece? Chega um ponto em que, por mais que você receba, tenha muita receita, você tem que pagar o fornecedor se você for vender mercadoria, você tem que pagar a sua energia, você tem que pagar os seus funcionários. Às vezes o MEI é só um funcionário, mas ele tem que pagar essas despesas. E aí, quando ele vai ver, cadê o dinheiro para pagar a mercadoria que eu comprei? Aí o fornecedor está lá cobrando e você não tem o dinheiro. E a questão do fluxo de caixa, ele dá essa previsibilidade. Em que momento a minha situação de caixa vai estar baixa e eu não vou conseguir pagar minhas despesas? Seja porque eu misturei pessoa física com pessoa jurídica, seja porque realmente as minhas receitas foram pequenas, mas eu preciso saber disso. Porque, por exemplo, eu compro uma mercadoria e vou revendê-la. Eu tenho que pagar o fornecedor. Mas eu preciso pagar o fornecedor depois que eu recebo do cliente. Só que às vezes eu boto no cartão de crédito, eu vendo no cartão de crédito, eu vendo a prazo, no boleto. E aí você tem que acompanhar dia a dia esse fluxo de caixa para quê?
não haja nenhum problema de caixa realmente. E por isso que se chama fluxo de caixa, que é o giro do caixa. Exatamente. Nós temos aí o Ricardo que está nos acompanhando aqui. Muito obrigada, Ricardo, por estar conosco nessa live incrível com Joelma Monteiro. Seja muito bem-vindo. Então, Joelma, continuando, eu gostaria de saber, com a sua experiência como consultora, eu gostaria de saber, quando você chega numa empresa que vai fazer o diagnóstico, qual é o primeiro problema que você encontra no financeiro dessa empresa? Very ainda disparado, tem várias situações, mas disparado é misturar pessoa física de pessoa jurídica. Isso é muito, mas muito comum, mesmo sendo tão falado, né, tão orientado, mas realmente eu penso que é a facilidade, né, você está com o cartão de crédito, o cartão da pessoa jurídica, e aí sai, e aí seu filho pede um picolé, um sorvete, aí você não vou negar, né? Aí vai lá, passa o cartão, né? E assim vai consumindo o dinheiro da empresa sem perceber. E esse realmente é o maior e mais grave problema que eu tenho visto durante essa jornada toda minha, de 25 anos. Ô, Joelma, por que é tão difícil ainda para os microempreendedores definirem o seu Prolabore e realmente só tirarem do negócio aquele valor? Então, o que é que impede, na verdade, de seguir à risca essa necessidade de separar tanto o faturamento do lucro, digamos assim? É porque é o seguinte, muitas vezes, o seu Prolabore, as suas despesas, né, pessoais, elas estão num patamar muito mais alto do que a capacidade da empresa de realmente bancar isso. Então, muitas pessoas não querem reduzir um pouco para que a empresa cresça. Elas querem que a empresa realmente pague as suas despesas de Prolabore, já que elas trabalham na empresa, estão lá dando duro, então entende que é o meu salário, eu preciso tirar o meu salário. Só que a empresa que está começando, ela começa com um Prolabore pequeno. E à medida que a empresa vai crescendo, aí você vai melhorando o Prolabore. Mas tudo tem um limite, porque tem outras formas de você também receber uma parte desse valor que a empresa está gerando. Uma coisa é certa, velho, não pode pagar Prolabore se não está tendo resultado. Tem resultado, não dá para pagar Prolabore. Então, Verdade. não é mágica. Não é mágica. É verdade. Eu já conheci empresas que faturavam muito e que, mesmo com esse faturamento alto, elas não conseguiam ter um controle 100% do seu caixa. Mas o dono, ele sempre tirava não, tira até hoje, valores para custear viagens, custear suas despesas pessoais. E faz já uns 15 anos que eu conheço essa empresa. E mesmo assim, eles continuam sobrevivendo. Então, qual é o segredo, nesse caso, dessa empresa, que mesmo não tendo um financeiro bem gerido, eles continuam sobrevivendo, digamos assim, porque eles continuam do mesmo tamanho, eles não cresceram. Então, o que é que faz com que essa empresa ainda se mantenha? Veja só, eles podem estar tendo, como você disse, eles faturam muito. E eles retiram o Prolabore. Pode ser que as despesas, os custos fixos dele sejam pequenos e eles realmente consigam, com o valor que eles estão gerando de receita, pagar esses custos fixos e passar e poder fazer as retiradas com o Prolabore. Só que eles poderiam estar muito melhor. Eles poderiam estar, ao invés de estar tirando um Prolabore tão alto, acredito eu que seja isso que está acontecendo, ao invés poderiam estar distribuindo lucro, porque aí pessoa física é 27,5% de imposto de renda, né? Então, e os dividendos não. Distribuição de lucro não é esse patamar. Se até 50 mil, está isento.
Então, assim, eles sobrevivem pela graça do Senhor. Depois você me diga o telefone para eu conversar um pouco e orientá-los. Porque é muito difícil. 15 anos dessa forma. Tem casos, tem negócios que têm uma margem melhor, que conseguem dar uma sobrevida. Mas é inevitável que eles não devem ter reserva, eles devem estar realmente assim. Se houver uma crise grande no país, como foi na época da pandemia, isso vai prejudicá-los bastante. Sim, eu imagino também. Então, o que poderia ser feito de fato? Por exemplo, eles vivem dessa maneira, então, se eles pegassem esse dinheiro, digamos, esse valor alto que é retirado da empresa, e procurassem um investimento, ou reinvestir na empresa, né? Quais seriam as opções de investimentos que eles poderiam ter para poder fazer a empresa crescer? Veja, tem vários investimentos. Tem investimentos, inclusive, para a sua aposentadoria, que é uma coisa que precisamos nos preocupar. Em relação à empresa, se você quer investir na sua empresa, na força produtiva, tem que fazer um planejamento financeiro para poder realmente saber exatamente onde investir. Porque se você pega o dinheiro da sua reserva e não investe, avaliando a questão do retorno, fazendo uma pesquisa de mercado, fazendo as contas reais, qual é o custo que vai ter dessa operação, realmente você pode estar perdendo dinheiro. Sim, é verdade. Então, Joelma, eu gostaria que você falasse mais sobre a questão da prática, do dia a dia, que nós podemos ter com a gestão financeira. Quais são as dicas que você pode trazer para nós, como empreendedores e empreendedoras, para que nós possamos gerir ainda melhor, além de todas essas que você já falou? O primeiro ponto é qualquer despesa que for fazer, perguntar, ou compra, ou alguma prestação de serviço, eu preciso realmente comprar esse produto ou esse serviço? Eu realmente consigo pagar isso, mesmo que eu coloque no cartão de crédito, eu tenho reserva para isso. O meu empresa gera isso, o meu Prolabore realmente consegue bancar isso, ou eu vou ter que tirar dinheiro da empresa? Com essas perguntas, você vai refletindo sobre o que realmente você consegue fazer dentro da sua empresa. Porque a empresa tem a receita dela, você tem que organizar. Às vezes, você está gastando muito com o aluguel, se for o caso, né? O aluguel onde você está operacionalizando a empresa. E aí você procura um aluguel mais barato, porque você precisa reduzir os custos fixos e os variáveis você vai organizando da melhor forma. Isso tudo em cima de uma precificação correta. Quanto vale Sim. a minha prestação de serviço? É outro problema muito grave, a questão da precificação. Muita gente Sim, precifica com base no concorrente. Ah, mas eu pesquisei no mercado e o produto é esse. Mas aí você tem que entender que o seu concorrente tem um custo fixo diferente. O seu produto pode ter uma qualidade melhor ou não. Então, tudo tem que ser avaliado na precificação. Qual é o tributo? Qual é a parte de tributária que você está? Você está no Simples Nacional, o seu concorrente pode não estar. Então, tudo vários fatores em que precisa ser feita uma análise para poder chegar ao preço correto. Porque não adianta vender muito e ter prejuízo. Porque muitas vezes a pessoa vende, bota um preço lá embaixo, meu concorrente está vendendo por 10, eu vou vender por 5. E aí vai dessa guerra de preço, e você acaba que você vendeu, você se desfez do seu produto, da sua mercadoria, e não teve lucro, não teve retorno. Então, cada investimento que vai fazer, tem que pensar nisso. Eu vou trabalhar com isso, mas qual é o meu retorno enquanto empresa? Isso sim. aqui é importantíssimo. Você tocou em 3 pontos essenciais: a precificação,
que eu vou pedir depois para você explicar um pouco mais a precificação, o custo fixo e variável, que muita gente também mistura tudo, e o outro ponto é a questão tributária do Simples Nacional. Então, eu gostaria que você explicasse essa questão do custo fixo e do variável, qual a diferença dos dois, como é que o empreendedor, a empreendedora pode separar o que é custo fixo, o que é custo variável, para que elas possam gerenciar aí melhor essa questão do financeiro. Certo. Custo fixo não quer dizer que o valor não muda. Isso é uma questão que muitas pessoas confundem. Energia elétrica, ele é um custo fixo em algumas Sim, situações, mas ele não é o mesmo valor todo mês. Ele tem uma variação, sim, certo? Custo variável é aquele, por exemplo, se eu vou fazer um bolo, eu uso 2 xícaras de farinha de trigo, vamos chutar, certo? Se eu vou fazer 2 bolos, eu vou usar 4 xícaras de farinha de trigo. Então, é o que vai aumentar conforme a quantidade produzida, seja de prestação de serviço, seja de fabricação de produto ou venda de produto. Se eu vou sim, vender uma mercadoria e eu vou transportá-la vou comprar ela em outra cidade e vou trazer para cá. Eu vou ter um custo de transporte e aí eu vou ter que dividir pela quantidade, esse frete, pela quantidade de produtos que eu comprei, para poder ele refletir no meu preço. E me entendo. desculpe, qual era a outra questão? Era custo fixo, variável. Variável, a precificação e o Simples Nacional. Gostaria que você falasse um pouco de cada um, para que as pessoas, quem assistir essa live depois, possam entender também a diferença. Conceito É, de cada um, como aplicar isso no seu negócio, no dia a dia. precificação é o valor que você vai cobrar do seu produto. Mas como chegar a esse valor, ele tem método, ele tem regra. Não é no achismo. Eu não posso achar que uma mercadoria eu vou vender para o X ou para o Y, sem saber exatamente quais são os custos fixos envolvidos naquele produto ou serviço, os custos variáveis que vão interferir no meu preço. Então, você tem Sim, que saber exatamente, por exemplo, se você vai fazer uma fabricação de uma pizza, você tem que saber quanto eu vou usar. Fazer uma pizza de calabresa. Quanto eu vou usar de cada ingrediente daquilo. E chama-se ficha técnica daquela pizza. Então, aquela pizza, ela tem que ser a mesma, do mesmo jeito, porque ela é uma pizza de calabresa. Então, ela tem que ser a mesma quantidade de cada material utilizado, de cada insumo utilizado. Então, quantidade de queijo é X, quantidade de calabresa é Y, e assim vai. E aí eu vou chegar no meu custo variável dela. Se eu vou fazer 2 pizzas, é tanto. E aí eu chego para poder calcular a parte do imposto também. Aí é onde entra a tributação desses produtos. Quanto eu vou pagar de imposto por a venda daquele produto ou serviço. E ele entra também no cálculo da precificação. E quanto eu pretendo vender, até mesmo para poder eu saber a capacidade instalada que eu tenho de produção, de venda, certo? E aí, o Simples certo. Nacional, ele tem várias áreas. E aí você tem que ver qual é. Comércio, é anexo 1. E aí tem uma tributação que começa com 6%. A parte de comércio, não, comércio eu já falei. A parte de prestação de serviço. Aí ele vai para o anexo 3. E cada um tem uma regra. Porque aí Sim, assim, fica um pouco complicado para explicar, porque entra em fator R, né, que tem que estar maior do que 28. A questão de como reduzir. Porque às vezes um item, um produto seu ou serviço, ele é do anexo 5. Mas com essa questão do fator R, eu posso trazer ele para o anexo 3. E aí o contador vai poder ajudar da melhor forma. olha aí, isso é muito importante, porque muitas vezes, na maioria das vezes,
nós não conhecemos essa parte. Essa É parte da verdade, tributação. E você, como contadora, pode nos auxiliar a reduzir aí os nossos impostos. com Quem, certeza. principalmente quem é do Simples Nacional, quem é microempreendedor, quem tem aí sua microempresa, quem está iniciando o negócio, que muitas vezes não tem experiência nessa área, com certeza precisa aí do seu auxílio, da sua consultoria, da sua assessoria na contabilidade, justamente para cuidar dessa parte, senão ele vai acabar perdendo dinheiro, Com né? certeza. E assim, uma coisa muito importante, Veri, é que o contador ele não trabalha para o fisco, ele não trabalha para o governo, ele trabalha para o empresário. Claro que Sim, ele tem que fazer as obrigações, né, que são regidas em lei, para poder calcular os impostos do empresário pagar. Mas o contador, ele tem que ser um contador consultivo, que é o que a gente faz hoje, tá? A gente realmente orienta qual é o melhor tributo, qual é o melhor, se é melhor ele ficar no Simples, porque muita gente pensa, não, o Simples Nacional é o melhor, paga menos. Nem sempre. Cada caso é um caso que precisa ser analisado. Às vezes é melhor ir para o lucro presumido, às vezes é melhor ir para o lucro real, mas tudo depende do produto ou serviço que a pessoa está, o seu negócio está vendendo. Então, é ô, muito Jane, importante a presença do contador, com certeza. Você poderia dizer o que é lucro presumido e o que é lucro real, por gentileza? com certeza. Lucro presumido, o governo, ele dá uma presunção de lucro que você vai ter, que o seu negócio vai ter, e aí ele diz, olha, sua presunção, você vai calcular imposto em cima de 32% do seu, da sua receita. E aí o imposto ele já reduz um pouco, certo? E aí vai calcular em cima dessa presunção. No caso do lucro real, não. Ele pega todo, todo o faturamento e ele vai poder abater algumas despesas para poder reduzir o seu lucro a pagar. É isso a diferença. Claro que o governo é bonzinho, não necessariamente é assim. Ah, eu vou Sim, presumir 32% que você vai pagar, mas você não vai poder abater nenhuma despesa. Agora, se você for lucro real, eu deixo você abater isso e isso, e aí tem as regras lá, certo? Mas aí, para ser lucro real, você tem que ser uma empresa muito organizada, porque você tem que ter tudo na nota fiscal, tudo com. Nota fiscal hoje é obrigatório, tá? Pelo amor de Deus, tem que realmente emitir. sim, Mas eu digo assim, quando você compra um produto para revenda ou compra um material de despesa para usar dentro do escritório, você tem que ter nota desses produtos de limpeza, por exemplo. Certo? Então, você sim, tem que realmente tudo comprar com nota, vender com nota, os contratos, se for aluguel, sua empresa tem que pagar aluguel, você tem que ter um contrato de locação no nome da empresa. Então, tem várias regras e muita organização. É por isso que tem gente que, eu quero ser, tem um cliente que diz assim, eu quero ser, Joelma, agora lucro real, porque eu ouvi falar que é melhor para mim. Aí, a gente orienta, olha, para lucro real, no momento, você não vai ter condições. Aí eu pontuo lá. Nós estamos trabalhando para que isso ocorra. Porque também não adianta fazer com que o empresário migre se a gente está vendo que ele não tem condições. Porque aí é é aquele verdade, famoso tira no pé. E isso a gente não faz. A gente é verdade. realmente é um parceiro do empresário. A gente quer que ele tenha resultados cada vez melhores e maiores. Sim, e E nós de forma precisamos. legal, né? E de forma legal, né? Que é o mais Legal, importante, com é, certeza. com certeza. Ninguém quer problema, ninguém quer Não, problema com o governo nem com a Receita Federal. não, Deus me livre. Nós Com temos aí certeza. Inácia, que é lá de Quixaba, está aí conosco. Olha, Inácia prazer. Cruzeiro. Foi minha aluna do curso de Oratória Cristã lá em Quixaba. Aí está aí Que conosco, massa. seja bem-vinda.
Seja Uhum. bem-vinda, Inácia. É um prazer tê-la aqui conosco. Então, eu gostaria que você falasse mais sobre a Planeja. Quais são os serviços que você oferece? Quando as pessoas quiserem te encontrar, contratar você para prestar uma assessoria ou uma consultoria, como é que elas devem fazer? Bom, a Planeja, como eu já falei, Planeja Assessoria Contábil e Financeira. A gente está no Instagram e é super fácil de achar a gente. Coloca Planeja Assessoria Contábil e Financeira, que ela já aparece. E assim, a gente está dando gratuitamente um diagnóstico da empresa, da sua empresa, para que a gente possa pontuar. É como se fosse uma fotografia, que a gente vai ver como está o negócio. Se você está com problema, a gente já avalia 12 áreas da sua empresa. Então, a empresa está com problema no financeiro, está com problema no DP, está com problema na parte de vendas, e a gente vai analisar tudo, uma conversa rápida, de 30 a 40 minutos, e a gente já emite um relatório, e depois a pessoa pode pegar as dicas e já implantar, né, no seu negócio, ou, se precisar, contratar a gente para a assessoria. E a Planeja, ela tem vários serviços. Dentre eles, a gente tem a contabilidade consultiva, nós temos o BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro. Por quê? Qual é a atividade fim da empresa? É revenda de produtos, mas o financeiro dela não é atividade fim, é atividade meio. Então, para que ela Sim, não tenha mais despesas com esse setor dentro da sua empresa, ela terceiriza com a gente e a gente vai estar, inclusive, dando todo o fluxo de caixa, orientando contas a pagar, contas a receber. E também a gente lança o pagamento no próprio banco do cliente e ele vai lá e autoriza o pagamento. E aí não paga mais com multa, a gente avisa antes, olha, essa semana tem isso aqui tudo para pagar, separadinho por data. E a gente já diz também, olha, na próxima semana, no dia 10 o seu caixa está precisando dar uma melhorada. Então, vamos fazer uma promoção, que aí a gente consegue realmente, nesse dia, ter mais recursos para pagar as suas despesas. Então, a gente vai norteando o, sim, o isso é cliente, maravilhoso. com certeza. É Muito bom. maravilhoso, porque o empresário e a empresária, muitas vezes, ela não para pensar nisso. Então, tem alguém que cuida do financeiro, já é um alívio. Muito, Porque com certeza. cada boleto que pagamos atrasados é Oh, dinheiro jogado fora. verdade, com Porque certeza. vem os juros e Uhum. sempre É, acabamos perdendo dinheiro nessas histórias. E quando tem alguém que pode fazer isso por você, é maravilhoso. com certeza. E os relatórios que a gente emite também no BPO, e que vai dizer qual foi o seu custo com o pessoal, qual o seu custo com matéria-prima, qual o seu custo com locação, né? No caso, se for locação do imóvel. Sim, Então, a gente vai separando, porque você vai ver, poxa, eu estou gastando muito em tal área. E nesse mês eu gastei mais nisso aqui, o que foi que houve? Então, assim, é realmente mostrar os números para o cliente, que ele possa gerir melhor o seu negócio sem precisar estar com a mão na massa ou contratar alguém e você tenha que estar acompanhando, tem que estar treinando, tem que fiscalizar, tem que pagar, né, sim. todos os encargos. Enfim, é uma ótima oportunidade para quem realmente quer ter resultado, quer ter um financeiro organizado e realmente que possa tomar decisões mais assertivas. A gente É também verdade. tem a parte de a parte de marcas, a gente faz também registro de marcas, nós fazemos precificação, pode contratar só a precificação e planejamento estratégico, tem uma série de coisas. Nos encontra lá, nos segue lá na Planeja Contábil e Financeira, e também me segue no joelmamonteiro.financas, que a gente vai poder conversar muito
sobre esses vastos assuntos aí que a gente tratou nesta noite tão intensa e tão maravilhosa com a nossa amiga Veri. Que bom, que bom. Eu vi aí que são serviços necessários e que vai, com certeza, facilitar a vida de muitos empresários e empresárias que eu tenho certeza que vão lhe procurar também para contratar os seus serviços. Então, eu Com quero te certeza. agradecer, Joana, pela doação do seu tempo, por vocês aceitar o meu convite de estar aqui comigo, compartilhando esse conhecimento. E eu quero aproveitar para divulgar também o meu curso de oratória, que vai começar, estaria começando hoje, mas eu transferi para agosto, porque por causa da demanda. Então, em agosto, nós estaremos iniciando uma nova turma e eu gostaria de convidar a todos e todas que sentirem a necessidade de aprimorar sua comunicação, podem nos procurar. E também o curso de formação de palestrantes, que está com as inscrições abertas no Simpla. Então, quem tiver interesse em aprimorar aí sua comunicação, com certeza deve acessar lá no Simpla, ou então acessar aqui o link na bio, tanto na bio da corporativa, quanto do Verinalda Lima Coach, que está lá também. Os links estão lá. Então, quero agradecer novamente a você pela oportunidade e deixar aí o convite, quando você tiver um tempinho, volte aqui para nós conversarmos sobre gestão financeira e sobre seus serviços. Joia. Obrigada, Veri. E comunicação é tudo, né? Está em todas Com as nossas certeza. vidas. É muito importante isso. E muitas É vezes, verdade. um dos maiores problemas também é a comunicação no ambiente corporativo. É É muito verdade. bom esse seu curso. Impressionante, é maravilhoso. Obrigada, Joelma. Então, até a próxima. Até, querida. Tchau, tchau. Tchau. Estou tentando encerrar aqui. Tá certo.